Como ser um instrumento de Deus para a minha família? Preste a devida atenção à palavra de Deus. Voltemos a Atos 16. A Bíblia diz que Lídia era uma mulher temente a Deus, e a Bíblia diz, e ela nos escutava. Ela nos escutava. E a Bíblia diz que o Senhor abriu o coração dela para que ela estivesse atenta ao que Paulo pregava. Preste a devida atenção à palavra de Deus. Escuta. Pregações são uma bênção, é um instrumento de Deus. A pregação do seu pastor, a pregação do tipo de pregador que você gosta no YouTube, é uma bênção de Deus. Mas seja um leitor assíduo da palavra de Deus. Seja uma pessoa que não somente lê a palavra de Deus, mas que deixa também a palavra de Deus te ler. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela nos desnuda. A palavra de Deus não tem atalho, ela não atravessa caminho. Pau é pau e pedra é pedra. Sim é sim e não é não. Ela vai bater em você, nem que você queira se livrar. A palavra de Deus, irmão, é igual a mãe batendo na gente de cipó. É você rodando e o cipó correndo atrás. Né? Mãe pegava pelo um braço, era eu rodando, ela segurando com um braço e o cipó cantando com o outro. É a palavra de Deus. Você pode rodar o tanto que quiser. Você vai cansar e vai ficar com as pernas todas ronchas de tanta cipoada. Mas é exatamente esta palavra que vai nos dirigir. Porque a Bíblia diz que enquanto Lídia prestava atenção na palavra, Deus operou no coração dela. Deus abriu o entendimento dela. Ah, se as mulheres lessem mais a palavra com mais atenção. Elas leriam, por exemplo, as epístolas de Pedro. E lá elas encontrariam um versículo tão simples que diz assim: mulheres, sejam mulheres piedosas e tementes a Deus. Porque fazendo assim, vocês vão ganhar o marido de vocês, sem precisar vocês falar uma, só com as obras de vocês. Ah, se os homens de Deus lessem a palavra de Deus com mais atenção e deixassem que a palavra de Deus lessem eles. Eles aprenderiam a amar mais ainda suas esposas. E vice-versa, a esposa amar o marido. Lídia, ao prestar a devida atenção, a dar atenção à palavra de Deus, a palavra de Deus penetrou no seu coração, e Deus operou um milagre, Deus salvou ela. Deus salvou ela. Ela começou a entender tudo que Deus estava falando, irmãos. Você quer ser um instrumento de Deus para a sua família? Seja guiado. Seja fortalecido pela palavra de Deus. Seja um instrumento de Deus dentro da sua casa, com a palavra de Deus. Irmãos, os teus gritos muitas vezes não convencem ninguém. Viu, irmão? Viu, irmão? As tuas brigas muitas vezes não vai convencer ninguém. E você pode ameaçar, e você pode espernear, você pode gritar, você pode fazer o que quiser, não vai mover uma palha. Mas experimente orar. Experimente andar de acordo com a palavra de Deus. Experimente ler a palavra de Deus e buscar o que tem aqui na palavra de Deus de ensinamento para a sua vida. E você vai ver um agir poderoso dentro da sua casa. Meus irmãos, talvez o nosso grande problema é porque nós temos procurado muito ninho de avião. Às vezes nós nos perdemos dentro de uma floresta procurando uma árvore. E o básico está aqui nas nossas mãos. Pelo amor de Deus, igreja, qual foi a novidade que eu falei aqui?
Talvez alguns de vocês que já são experientes no Evangelho possam até pensar: se eu soubesse que o pastor ia pregar tudo isso, eu não tinha nem vindo, que eu já sei tudo isso aí. Mas é o Espírito Santo bradando. E aí o que foi que aconteceu? Versículo 15 nos diz que Lídia foi batizada. Já estava na beira do rio, olha só, já estava tudo pronto. E a Bíblia diz: foi batizada ela e toda a sua casa. E depois que ela foi batizada e toda a sua casa, olha a alegria desta mulher. Ela olhou agora para os missionários e disse: vocês estão hospedados aonde? Ele disse: nós estamos andando. Ela disse: pois se vocês julgam, olha isso, irmão, que eu sou uma mulher fiel ao Senhor, por favor, fiquem hospedados na minha casa. E a Bíblia diz, e ela nos constrangeu a isso. Provavelmente os missionários disseram: não, Lídia, tenha calma, não é bem assim. Ela disse: não, eu quero que vocês fiquem hospedados na minha casa. Vocês foram um instrumento de Deus para a minha vida e para a minha família. Agora nós queremos também ser um instrumento de Deus para vocês. Quando, meus amados irmãos, escutem isso, quando nós escutamos o chamado de Deus e atendemos, quando nós buscamos a Deus em oração pela nossa família, quando nós somos tementes a Deus, quando nós prestamos a devida atenção à palavra de Deus, nós nos tornamos um instrumento de Deus. A nossa casa se torna um instrumento de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, vai discorrer e depois vai falar que Paulo e Silas foram presos, foram jogados numa prisão, foram açoitados em praça pública, sofreram, foram humilhados, e depois que eles foram soltos, o último versículo do capítulo 16, o versículo 40 diz: e tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram, e depois partiram. Olha isso. O que era a casa de Lídia? Era uma casa de adoração pagã. Mas essa mulher deu ouvidos ao chamado de Deus. Essa mulher se pôs a orar pela sua família. Essa mulher se pôs a temer a Deus mais ainda. E à medida que ela temia a Deus, o Senhor a enchia de sabedoria. E à medida que o Senhor a enchia de sabedoria, o Senhor também dava entendimento a ela da palavra de Deus. O seu coração foi aberto, o seu coração foi conquistado. Aquele castelo foi conquistado pelo Espírito Santo de Deus, e automaticamente conquistou toda a sua casa, toda a sua família. E agora a sua casa era uma casa de adoração, era uma casa de oração ao Deus verdadeiro, a ponto de ajudar até outros irmãos. Oh glória! Oh glória! Seja um instrumento de Deus dentro da sua casa. Seja temente a Deus. Ore pela sua família. Eu não sei, está muito difícil, pastor. Ore pela sua família. Busque a Deus pela sua família. E busque a direção do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque não é você que vai converter o seu irmão. Não é você que vai converter a sua esposa, o seu marido, a sua filha, o seu filho. A Bíblia diz que é o Senhor quem abre o coração. Existia uma mulher orando, existia uma mulher intercedendo, existia uma mulher ali trabalhando para Jesus em prol da sua família. E Deus abriu o coração não somente dela, Deus abriu o coração de toda a família. Deus não abriu o teu coração? Ele pode abrir o coração de toda a tua família, amém? Ele pode convencer do pecado, da justiça e do juízo e operar o milagre da salvação em toda a tua casa, meu irmão. Ele é Deus, Ele é o Senhor Jesus. Ele é aquele que abre e ninguém fecha. Ele é aquele que fecha e ninguém abre. E eu não estou falando somente de porta de bênção, eu estou falando do coração humano. Ele é aquele que abre o coração e penetra. Ele é aquele que amarra o valente, invade a casa e despoja todos os bens do valente. Ele é Deus.